Abra sua Bíblia no Evangelho, segundo o relato de Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24. Você que está nos acompanhando pelas redes sociais, uma palavra de gratidão a Deus por sua vida. Nós estamos em Feira de Santana, na Bahia, uma cidade muito bonita, uma cidade boa, e uma igreja batista da Convenção Batista Brasileira. Somos uma igreja que prezamos pela palavra de Deus. E se você tiver um parente aqui, passa uma mensagem para ele, indica a nossa igreja, tá bom? Igreja Batista Alvorada, uma igreja que ama. Mateus capítulo 24. Nos últimos dias, nós temos percebido quantos acidentes, incidentes, tragédias, quantas coisas têm acontecido. Você tem percebido isso? Nós poderíamos citar várias aqui. Nós poderíamos abrir aqui o Data Show e começar a elencar aqui uma relação enorme de coisas, de acidentes, de incidentes, de tragédias, de negligências, de coisas caóticas acontecendo na sociedade. Poderíamos citar muitas aqui. Mais recente, nós temos uma trágica situação, que foi lá onde é conhecido o Brumadinho, em Minas Gerais. Temos também, mais recente agora, um momento difícil também para alguns adolescentes, dentro de um contêiner, transformado num quarto, com 6 janelinhas de ferro e uma porta só numa saída lá no final do contêiner. Isso é uma tragédia. Nós temos catástrofes naturais acontecendo no Rio de Janeiro. Recentemente, a amiga não divulgou, mas no sul do Mato Grosso, tantas catástrofes têm acontecido, tantas tragédias têm acontecido. E algumas pessoas, nesse período, eu estava em férias, e eu tive algumas pessoas me perguntando, pastor, por quê? E foi difícil ter que responder algumas coisas. E algumas pessoas começam algumas coisas as pessoas começam a só espiritualizar. Eu nem sei se é espiritualizar ou religiosizar. Dizendo assim, não cai uma folha do pé que não seja da vontade de Deus. Já vi gente falar isso. E que, em tese, isso não é nem um versículo bíblico. É um jargão parecido com um versículo bíblico. E já vi gente dizendo assim, foi vontade de Deus. Foi vontade de Deus. Deus viu aquela barragem naquele lugar, viu o povo todo ali embaixo, Deus deixou, foi vontade de Deus. Deus disse, um dia vai cair e eles vão morrer. Foi vontade de Deus. Foi vontade de Deus que aqueles meninos morressem ali dentro de um contêiner de ferro, onde o fogo tinha uma potencialidade com os ferros, com tudo que tinha ali, com material combustível, de combustão, teve uma proporção 10 vezes maior. Foi vontade de Deus. É mais fácil responder assim, foi vontade de Deus. E aí nós vamos esquecendo que Deus deu livre-arbítrio ao homem, e que o homem tem vontade, e que o homem usa o seu livre-arbítrio, usa a sua vontade para fazer escolhas e tomar decisões. E há tragédias que acontecem que nós precisamos repensar se de fato foi simplesmente a vontade de Deus. Então, para abrir um parêntese, é importante que você saiba que tudo é vontade de Deus. Tudo. Mas a vontade de Deus, ela é subdividida na experiência teológica entre talvez, eu gosto de explicar assim, vontade soberana. A vontade soberana é aquela vontade que Deus estabelece algo. Deus tem uma diretriz. E Deus diz assim, eu quero isto. Isso é uma soberania. Não há negócio que mude a soberania de Deus. Não há casualidade que mude a soberania de Deus. Quando Deus escreve algo, parece loucura para as pessoas, mas quando Deus escreve algo, Deus não volta atrás. Pastor, mas a Bíblia não diz que Deus se arrependeu de fazer o homem, e nós já explicamos aqui que esta é uma linguagem teológica que nós explicamos com antropomorfismo e antropopatismo. É uma linguagem para explicar o comportamento e o sentimento que Deus quer mostrar ao homem, mais ou menos como ele se sentia. Se Deus pode sentir alguma coisa, porque Deus não sente, Deus é. Deus não sente amor, Deus é amor. Deus não sente paz, Deus é a paz. Deus não sente misericórdia, Deus é a misericórdia. Amém, meus irmãos?
Então, esse Deus, ele dá ao homem esse livre-arbítrio. Então, a vontade de Deus, ela é soberana. E quando a vontade de Deus é soberana, em determinadas coisas, Deus diz assim, eu quero isso. Deus vai criando caminhos e ele disse não para ele mesmo, como foi o meu caso. Eu disse não para mim mesmo e vim para aqui. Mas Deus vai criando caminhos, Deus vai criando estratégias, Deus vai usando pessoas, circunstâncias, ele vai usando o seu cabidal de algo, ele tem coisas para serem utilizadas, Deus tem ferramentas, Deus tem possibilidades, ele pode usar infinitas possibilidades. Deus pode utilizar uma pessoa, Deus pode usar uma circunstância, Deus pode te visitar, esporadicamente acontece isso. Se ele não conseguir falar pela palavra, ele pode te visitar através de um sonho, ele pode te visitar através de uma pregação de um pastor. Então Deus pode fazer isso. E ele muda o que você chama de circunstancialidade e bota você no caminho da soberania. E aí, se o cara, ou o sujeito, ou o homem, ou o pastor, ou o servo, ou a pessoa diz eu não vou, e ele tem todo o direito de dizer não vai. E se ele ficar onde estava, tudo que dá certo, se a vontade de Deus foi para que ele saísse, tudo que estava dando certo começa a dar errado. Porque Deus estabeleceu para ele sair daquele lugar. Por isso que Deus disse para Abraão, Abraão, saia da sua terra e da sua parentela. Por isso que Abraão entendeu a soberania de Deus, e quando Abraão chegou no lugar onde ele podia escolher tudo de melhor para ele, Abraão chama Ló e diz, Ló, escolha a sua direção, para onde você quer ir? Ló faz um processo de aferição, e Ló olha para a direita, olha para a esquerda, e Ló vê os campos que são produtivos. Ló olha e vê que aquele é um caminho de prosperidade. Então Ló vai por aquele lugar. O que sobra para Abraão é escassez. A visão de Ló era uma visão local. A visão de Abraão era uma visão espiritual, uma visão na graça de Deus. Então a graça de Deus é assim. Até no deserto, que uma pessoa é enviada por Deus, Deus transforma o deserto em oásis. Por quê, meus irmãos? Porque é soberania de Deus. Nós temos o caso, por exemplo, de um sujeito chamado Jonas. Deus disse para Jonas, Jonas, você tem ingredientes que eu preciso utilizar para pregar aos ninivitas. Você tem feridas na alma e precisam ser curadas. Você tem rixas com os ninivitas porque mataram seus ancestrais. Então Deus chama Jonas e diz, Jonas, eu quero que você vai pregar aos ninivitas. E Jonas disse não para Deus. Ele disse não para Deus não com as palavras. Ele disse não para Deus com as atitudes. Porque com as palavras ele disse sim. Mas ele foi para casa, pegou a sua reserva, comprou um bilhete, entrou no navio e fugiu. Você sabe a história, não é a nossa temática? Mas Jonas, ele se deu mal em tudo que fez na vida. Jonas se deu mal em tudo que fez na vida. Porque estava fora da vontade de Deus. Soberania. Mas o que seria a vontade permissiva? Bom, a vontade permissiva é assim. Vem uma menina para a igreja e começa a caminhar bem com a igreja. Ela está muito bem. Está na universidade, entende que aquele ambiente é um ambiente diferente e que ela precisa da graça de Deus para estar ali. E essa menina, ela também tem uma percepção. A percepção dela é a seguinte, eu não posso mais ter relacionamentos como eu tinha antes. Agora eu sou cristã, agora eu sou serva de Deus, então os meus relacionamentos precisam ter um outro caminho. Pela palavra de Deus, eu não posso ter relação sexual antes do casamento, porque isso, por mais que a sociedade diga que é careta, na minha visão espiritual, isso é preservação. E isso é preservação da natureza de Deus. Então essa menina, ela vem para a igreja e está firme. Daqui a pouco, na própria igreja, você sabe que na própria igreja alguém pode conhecer alguém de mau caráter. Mas ela conhece alguém, procura o pastor. Conversa com um dos pastores e diz assim, pastor, estou apaixonado por essa pessoa. E aí a mãe chama atenção, o pai chama atenção, dão conselhos, explica, diz, não é por aí, você está vendo, vai quebrar sua cara. Só que pai e mãe são pessoas que só vão ser entendidas e compreendidas mais lá na frente. Porque tudo que pai e mãe fala, às vezes tem uma conotação um pouco pesada demais. Porque pai e mãe não fala normal. Mãe fala com útero. Porque toda vez que a mãe vai falar, a barriga dela cresce. Ela diz, eu carreguei 9 meses. A mãe fala com o útero. Quando o pai fala com as contas a pagar, os sonhos, os projetos e o carinho da afetividade de manter perto. Então, a menina e o menino, quando o pai e a mãe falam, ela tem a capacidade de segurar pouco, mas está guardado. Mas não foi o pai e a mãe só. Alguém da igreja falou.
A vovó falou, o tio falou, e o pai falou. Aí vem o pastor e diz assim, filha, não entra nesse relacionamento não. Filha, aqui na igreja, nós cuidamos dos jovens assim, vai começar a namorar, antes de começar, procura a gente para a gente orar um pouco. Irmão, você não tem noção como o pastor fica triste quando eu vejo os jovens da minha igreja começar a namorar, sem ter coragem de vir conversar com a gente. Me dá uma tristeza. E aqui eu já joguei um monte de recadinhos aqui. Tem gente aqui que já sabe, o pastor falou comigo, foi com você mesmo, legal, pronto, recebeu. Mudando de assunto, receba aí. É porque isso é amor, irmão, isso é amor. Aí você vai, orienta, daqui a pouco sabe o que acontece? Essa pessoa não quer esse relacionamento, vai. Eu vou dizer uma coisa aqui dura, e só entende quem é muito maduro espiritualmente. Tem casais, casados, que só continuam casados porque tudo que fizeram na vida, eles querem levar até o final. Mas que sabem que desobedeceram lá atrás e pagam o preço de um relacionamento conturbado. Fecha parêntese. Só entende isso aqui que é muito maduro espiritualmente. Então essa menina desobedece e vai. Daqui a pouco acontece um caso. Recebemos a notícia, está repreendido. Aquela menina linda recebeu um tiro na cabeça, o cara matou ela. Aí você vem me dizer, com todo respeito à sua fé, você vem me dizer que foi da vontade de Deus. Você me perdoa, mas esse não é o meu Cristo. Um Cristo que usou tantas pessoas para dar conselhos. É isso que eu quero te explicar. Isso aí é vontade permissiva. Deus permite que as coisas tomem o seu rumo. Porque Gálatas 6,7 diz assim, Deus não se deixa enganar, escarnecer. Aquilo que o homem plantar, ele ceifará. Deu para entender, meus irmãos? Todo mundo entendido essa parte? Porque eu estou falando de um assunto difícil. Não é fácil. Mateus capítulo 24. Vamos ler do 1 ao 14 e depois nós vamos dar um pulo lá em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29. Assim diz a palavra do Senhor. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar a construção ou as construções do templo. Ele, porém, lhes disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos. Veja bem, os discípulos mostraram a Jesus algo arquitetônico, algo fantástico aos olhos humanos. Os discípulos olharam para Jesus e disseram, Senhor, veja que templo. A visão templária na cabeça dos discípulos ainda era uma visão religiosa. Era uma visão ainda de manifestação cultica. Na mente de Jesus, Jesus queria colocar para cada um daqueles líderes de PGM, de líderes de igreja, para cada uma daquelas pessoas, que a vida com Deus não é mais um espaço. Jesus não é mais um ser de divindade comum que vem a espaços. Jesus vem mostrar para eles que ele habita no ser humano, nas pessoas. Então Jesus diz para eles, é muito bonito esse conjunto arquitetônico. É muito bonito. Mas, em verdade vos digo, que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Pois bem, agora Jesus no Monte das Oliveiras, os mesmos discípulos se aproximam dele em particular e lhe pediram, dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da sua vinda e da consumação do século. Agora, os discípulos ficaram com aquela pulga atrás da orelha. Quando é que isso vai acontecer? Quando se dará a sua vinda? Meus irmãos, a igreja de Jesus não pode perder de vista que Jesus está voltando. E esse voltando, ou esse voltará, precisa ser uma articulação, mais do que o conjunto da estrutura verbal ou do português. Isso tem que ser uma consciência espiritual. Eu não estou aqui como um morador eterno nessa vida. Eu sou passageiro. Jesus vai voltar para me buscar. Quem conhece Cristo tem um tipo de dor. Quem conhece e gosta do perfil da humanidade, de pessoas, tem um outro tipo de dor. Mas as dores que as pessoas que perderam filhos, filhas,
pai, mãe, são dores em diversas proporções. Uma mesma pessoa pode ter vultos e vultos de dores. A nossa dor nem de perto se compara com as dores que aquela mãe que disse assim, eu perdi 2 filhos e uma nora. Ou com aquela mãe que disse, eu perdi um esposo, 2 filhos, uma nora e um neto. São dores, irmãos. Ela tem uma dor porque perdeu um companheiro, um esposo com 35 anos de casado. É um tipo de dor. No velório, aquela mulher não sabia para quem chorar. E o pior, ela não tinha completude dos caixões, porque só tinha um caixão. Nem caixão ela teve direito, por enquanto. Então são dores. O texto continua. Porém, então, sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos não vão se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Bom, até aqui a minha leitura foi para contextualizar os irmãos, porque a pregação e a mensagem são esses últimos 3 versículos. Mas eu precisava ler tudo para contextualização, para a absorção, para o entendimento dos irmãos. Então, até aí você entenda que Jesus está dando uma resposta sobre a doutrina dos últimos dias. É o que nós chamamos na teologia, na matéria de escatologia, escatom. É a doutrina, é o ensino das últimas coisas. É o que vai acontecer nos últimos momentos da existência da humanidade. Então, esse capítulo está tratando desse assunto, mas a temática da mensagem tem a ver com isso, mas eu quero dar uma ênfase a alguns elementos citados nos 3 últimos versículos. Dobre a sua atenção, que diz assim, 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor... Vamos ler juntos? Tem uma versão que diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos. Eu gosto dessa versão que está mais próxima ao texto original, que o amor, observe bem, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Observe que a ideia da expressão perseverança é a ideia de aquele que aguentar até o fim. Imagine alguém fazendo força. Eu estou de um lado da porta fazendo uma força, meu irmão Urbano está do outro lado. Naturalmente, o Urbano é mais forte do que eu, e o Urbano vai fazendo muita força. E eu vou fazendo mais força do que ele. Só que, na sinergia, o Urbano vai entregando mais energia do que eu, mais força do que eu. Então, ele faz mais força do que eu e eu não suporto. Eu não persevero, eu vou fraquejando as pernas, eu vou me ausentando da total força, e vou me esvairindo. E aí eu não aguento mais, eu não suporto mais a força que o Urbano está fazendo. Então, eu não sou um perseverante. Então, o que acontece é o seguinte, se você perseverar, você está aguentando, está suportando. Então, aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Continua o 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para o testemunho a todas as nações, então virá o fim. Agora vamos lá em Deuteronômio 29, 29. Por favor, me ajude aí. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, é o 5º livro da Bíblia, é bem fácil de encontrar. É ainda no Pentateuco, nos 5 primeiros livros. Aí faz parte do conjunto da Torá, daquilo que tem como uma liturgia, uma literatura sagrada do judeu. Isso aqui normatiza a vida do judeu. Então, a compreensão do judeu acerca das coisas que estão escritas nesses 5 primeiros livros são compreensões sagradas. E para nós, o Antigo Testamento, ele é aio, ele é ponte para o Novo Testamento. Eu fui de um tempo onde ia fazer uma pergunta para alguém, eu não vou citar nomes, porque estamos em rede mundial, mas ia fazer uma pergunta porque tinha curiosidade, e as respostas que eu tinha era Deuteronômio 29, 29. Isso não se explica. Então, eu cresci meio que traumatizado, achando que as coisas não tinham respostas. Só que as pessoas mandavam eu ler esse texto, e eu confesso que eu nunca li esse texto na visão espiritual, porque esse texto, ele precisa ser entendido profundamente. Olha o que o texto está dizendo. Existem coisas, há coisas na vida que pertencem somente a Deus. Concordam comigo?
Há coisas encobertas que você vai levantar lençol, você vai fazer oração, você vai fazer jejum, você vai mudar de igreja, você vai aconselhar pastor, você vai procurar profeta, você vai procurar mulher de oração, homem de oração, você vai fazer tudo e você não vai descobrir, porque estão encobertas em Deus. Ponto. Mas a mesma Bíblia diz que existem coisas reveladas, que essas coisas já não pertencem mais a Deus, não porque ele não tenha posse, é porque Deus entregou ao homem. E você não precisa mais de revelação para determinadas coisas. Porque são coisas reveladas. E são coisas reveladas na palavra de Deus. E essas coisas reveladas na palavra de Deus, se você for consultá-las e confrontar na sua estrutura de vida, você vai ver que boa parte dos problemas e das catástrofes que nós vivemos são fruto da ganância humana. São fruto da estrutura satânica de destruição da humanidade, porque Satanás tem interesse que as pessoas morram sem Jesus. E aí, meus irmãos, começa a minha fala nessa noite. Preste bem atenção no que eu estou te dizendo. Será que foi da vontade de Deus que aquela barragem caísse, quebrasse, saísse daquele jeito, matando as pessoas? Foi da vontade de Deus? Eu não acredito. Eu não acredito que um engenheiro que assinou um documento dizendo que aquilo suportava, eu não acredito que um engenheiro desse conhece a Jesus, porque quem conhece a Jesus, um engenheiro que conhece a Jesus, não assina um documento sem consciência. Um advogado que conhece a Jesus não entra numa causa para roubar e lesar as pessoas. Um pastor que conhece a Jesus não prega o que Jesus não mandou para tirar dinheiro das pessoas. Quem conhece a Jesus, meus irmãos, não assina um documento. Jamais. Ele faria todo o seu papel como se fosse para o Senhor. Diz a Bíblia. Diz a Bíblia que esse engenheiro, no mandato cultural, segundo o Dr. John Stott, ele faria aquela verificação da barragem como se fosse para o Senhor, como diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 5. Mas o que foi que aconteceu, meus irmãos? Eu não tenho medo de falar isso, estamos em rede, já é constatado pelo Ministério Público. O que foi que aconteceu? Assinaturas sem a devida verificação. E aí nós falamos o quê? Sabe o que a igreja diz? Foi da vontade de Deus. Mentira. É por isso que o clamor da igreja é que Deus precisava de engenheiros naquele lugar que conhecesse a Ele. Deus precisa de engenheiros nessa cidade. Deus precisa de empresários nessa cidade. Deus precisa de professores nessa cidade. Deus precisa de policiais nessa cidade. Deus precisa de vendedores, de representantes, de estudantes. Deus precisa de homens e mulheres nessa cidade para estar no lugar certo, na hora de uma tragédia articulada, preparada. A pessoa que conhece a Jesus diz: eu não vou assinar isso, porque isso aqui pode matar centenas de pessoas. Aí eu pego esse texto e vejo, meus irmãos, que é muito fácil responder dizendo: foi da vontade de Deus. Há um escritor que eu gosto muito dele, o Stanley Jones. Ele, um escritor metodista, ele disse uma frase que marcou muito a minha vida. Ele disse que 3/4 de todos os problemas e as catástrofes que já aconteceram na vida dele, disse ele, foram oriundas das escolhas dele. Queridos irmãos, eu fui jogador de futebol. Eu posso falar um pouquinho do mundo do futebol. Quando uma pessoa liga a televisão que vê o Neymar jogando, você não tem noção quantas crianças foram abusadas sexualmente em nome de sonhos. Você não tem noção quantas vezes eu fui molestado até determinado ponto. Quando eu percebi, eu saía correndo. Sabe por quê? Porque o mundo do futebol é um mundo sujo, é um mundo de mamon, é um mundo que as pessoas não estão preocupadas com as pessoas, com as vidas. Elas estão preocupadas com o dinheiro. Com todo respeito à agremiação, o Clube de Regatas do Flamengo. Mas qualquer ser humano que pensa, sabe que um contêiner não é um lugar para deixar pessoas. Aí você quer me dizer que esse acidente foi só por causa de um ar-condicionado que o fio queimou? E aí esse texto vem me mostrar algo profundo.
E eu trago aqui com meu coração em chamas para compartilhar com você esse texto de Mateus 24. Preste bem atenção no que o texto está dizendo. Eu vou encerrar a palavra. Tenho certeza que você já entendeu o meu caminho. Mateus 24 vai dizer aqui algumas coisas nos versos 11, 12 e 13. Ele disse: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Isso para nós já não é uma novidade, porque nós que somos cristãos, nós já estamos acostumados com isso. O pastor Marcelo, pastor Renato, pastor Aécio, tantos outros pastores, pastor Gessé, nós já estamos acostumados com pessoas que chegam aqui dizendo: eu vivi isso, eu vivi aquilo. Já sabemos dos falsos profetas. Dentro da própria igreja, pessoas, em nome de Deus, às vezes tomam dinheiro emprestado, não paga, usa o perfil de relacionamento que a igreja está desenvolvendo para te levar vantagem. Isso é falso profeta. Isso a gente não tem mais dificuldade com isso. Mas olha o que diz o verso 12. E por causa da multiplicação da iniquidade, o amor de muitos esfriará. Você já prestou atenção que ele não está dizendo que o amor acabará, ele diz esfriará. Você não chamou atenção sua, não? O que ele está querendo nos mostrar é o seguinte: essa iniquidade não virá por aqueles que não conhecem a Jesus apenas. Essa iniquidade virão por aqueles que estavam cheios de Deus e cheios de amor. E o amor foi se esfriando. Esse amor é uma relação com Deus. E esta relação com Deus vai se esfriando por causa das estratégias de Satanás. E aí o que nós estamos fazendo hoje? Nós estamos nos aglomerando em igrejas, enchendo o local de pessoas e nos esquecendo que existem barragens espirituais sendo derramadas por nossa cidade e pessoas estão caminhando para um inferno e nós não fazemos nada. Por quê? Porque a Globo não mostra isso. Por que nós ficamos tão consternados? Por que eu chorei tanto vendo aquelas cenas? Por quê? Porque a imagem fala muito. Uma imagem fala muito. E quem enviou, quem preparou essa estratégia imagética foi Deus. Deus chamou Abraão e diz: Abraão, já que o que eu estou falando para você não faz muito sentido, sai da sua cabana, olha para o céu, Abraão. E Deus mostra um firmamento. Deus mostra muitas estrelas. E Abraão começa a ser impactado por aquela imagem. E Abraão olha para aquela imagem e disse: Deus, agora minha fala, que coisa linda. Agora fala de Deus: assim será a tua descendência. Aleluia. O que Abraão está recebendo de Deus? Abraão está recebendo uma imagem. E todos os dias desse púlpito, eu tenho tentado passar para vocês uma imagem. A urgência de discipularmos pessoas e de ganharmos pessoas. Eu faço uma pergunta, irmão. Eu chorei muito por aquelas pessoas morrendo. Eu estava assistindo com o pai e mãe quando aquela moça foi resgatada pelo helicóptero. Meu Deus, que dor. Me deu vontade de entrar na TV e ajudar. Você acredita? Essa era a minha vontade. Mas depois o Espírito Santo começou a falar comigo. Sabe o que, meus irmãos? Quantas pessoas morreram ali sem conhecer Jesus? Porque morrer dói. Mas todos nós aqui vamos morrer. Você que está na internet também vai morrer. Nós vamos morrer todos. Mas o problema, irmão, não é a morte. O problema é como é que nós vamos morrer, com Jesus ou sem Jesus. E o que me chama a atenção é que provavelmente naquele refeitório pessoas almoçavam, gente fazia uma oração de agradecimento a Deus, mas talvez não usava aquele momento para falar de Jesus para alguém ali, para um colega. E aí eu quero encerrar essa fala dizendo o seguinte: por que o mandato cultural da igreja é tão importante? Quase todas as profissões, eu digo quase, depois você vai entender o porquê o quase. Quase todas as profissões Deus tem interesse em ter um crente lá. Quase todas, nem todas. Mas você acha que Deus não gostaria de ter um grande jogador de futebol? Craque na bola, tipo Hermes, assim, faz gol de todo jeito, um cara bom de bola. E aí aquele cara bom de bola, ele com uma vida no altar. Sabe que aconteceu isso com João Leite? Com Alex Dias Ribeiro, corredor de Fórmula Indy? Com Tafarel? Pessoas que eu conheci de perto e que me influenciaram no futebol. Porque eles entenderam o evangelho e montaram o atleta de Cristo. Você acha que Deus não quer pessoas nesses clubes? Porque o índice de homossexualidade, de homossexualismo
nesses clubes, meus irmãos, é altíssimo. Crianças são abusadas. Eu chamo o pai, às vezes que eu vejo levando o filho, eu digo, não solte, porque eu passei por muitas coisas nesses clubes. Porque eles olham para a criança primeiro como uma moeda, é uma cédula, e eles não olham como cédula em real. A mente deles só pensa em dólar, em euro. E quando eles não conseguem fazer isso, eles seguram um pouco para a perversão sexual. E eles amontoam aquelas crianças de qualquer jeito. Eu estou falando dessas duas tragédias porque elas são mais comuns no momento. Mas você acha que Deus não quer profissionais em quase todas? Porque Deus sabe, meus irmãos, que a natureza está gritando. Recentemente, meus irmãos, no Pará, bem pertinho de onde Davi está, não é tão pertinho não, para eles é perto, 900 quilômetros. Uma onça entrou numa casa. E a onça matou 3 pessoas naquela casa. Aí você vem me dizer que é vontade de Deus? Sabe o que é aquilo ali? O homem ganancioso começou a derrubar as árvores. Predador. Aí começou a destruir a cadeia alimentar da onça. Aí a onça está em casa e diz assim, estou com fome. Não tenho o que comer, porque Deus fez uma cadeia alimentar e deixou tudo preparado para que a onça nunca atacasse um homem, porque Isaías, inclusive, disse que a onça ia pastar. Olha que coisa linda, irmãos. Leia depois Isaías capítulo 11. Então, o que a Bíblia está dizendo, irmãos, é mais ou menos nessa direção. Por que essa onça atacou? Por que você acha que em Pernambuco os tubarões estão atacando as pessoas? Veja até onde eles colocam portos, extração de petróleo. Veja, irmãos, como a natureza está gritando. E por se esfriar o amor, por aumentar a iniquidade, por ter uma ganância na alma, uma ausência de Deus no coração, os crentes estão perdendo a sensibilidade. E há pessoas que conseguem almoçar vendo o sofrimento em Brumadinho, não tem coragem de parar e fazer uma oração porque está correndo demais. E cuidado, porque existem tragédias bem perto de nós. Há barragens se derramando bem pertinho de nós. E você pode ser atingido, quando você menos esperar, por barragens familiares, por barragens financeiras, por barragens espirituais. E eu não vim aqui hoje para causar medo em você. Eu vim aqui para dizer para mim e para você, quem está em Cristo, nova criatura é. Já não pensa mais como pensava antes, já não se comporta mais como se comportava antes. Por quê? Porque as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Eu quero encerrar essa reunião com um versículo que está na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Se não for a segunda, é a primeira, mas acredito que seja a segunda. Segunda aos Coríntios 11. Pronto. Irmãos, passei um pouquinho do horário, porque voltei das férias, nem lembrava que relógio existia. Desculpa, viu, meus irmãos? Veja o que esse texto está querendo nos dizer, tá bom? Juntos, vamos lá? Mas creio que, assim como a serpente enganou Eva, assim também seja uma sorte com homens dos vossos filhos, escravados. Quem está falando aqui é o apóstolo Paulo. Quando eu falo de Paulo, eu gosto de dizer que Paulo, ele é multicientista. Porque Paulo, ele tem forte conhecimento em diversas ciências. E ele chega a dizer, ainda que eu conhecesse todas as ciências, ele não conhecia todas, mas conhecia muitas. Então Paulo diz assim, esse mesmo Paulo, ele diz assim, eu tenho um medo. Ele não está falando de temor a Deus, está falando de medo. Eu tenho um medo. O medo de Paulo é o seguinte, ele lendo a Bíblia, ele percebeu que lá no Éden, o que aconteceu no Éden, na mente de Paulo, ele leu a Bíblia e diz, o que aconteceu no Éden foi o seguinte, a serpente, ela enganou a Eva, porque ela pegou uma verdade de Deus e fez acréscimos indutivos à verdade de Deus. Então, Eva foi enganada, porque Eva não conhecia a literalidade da vontade de Deus. Ela conhecia a parcialidade da vontade de Deus. Você está entendendo?
Então, porque ela não conhecia literal o que a serpente falou, parecia com o que Deus disse, então ela foi enganada. Então Paulo disse, eu tenho medo que da mesma forma que Eva foi enganada, não apenas pela serpente, não pela astúcia que essa serpente tem. É uma astuta serpente. Paulo diz assim, da mesma forma eu tenho medo que vocês, não em tudo, mas em alguma sorte, em alguma área da vida de vocês se corrompam, percam a percepção, e assim vocês tenham corrupção nos sentidos. Irmão, quais são os 5 principais sentidos do ser humano? Quem lembra aí? Olha o que Paulo está falando, irmãos. Ele está falando o seguinte, eu tenho muito medo que pessoas comecem a tocar no que não deve ser tocado. Eu tenho muito medo que os crentes comecem a falar o que não deve ser falado. Eu tenho muito medo que os crentes comecem a ser atraídos por perfumes, por cheiros de coisas que não convêm. E aí ele vai falando, meus irmãos, que ele tem muito medo que os crentes comecem a olhar, a sentir, a buscar, a ouvir. E se você for desdobrar esses sentidos, meus irmãos, o medo de Paulo está presente. E aí ele vai dizendo assim, se isso acontecer, vai acontecer uma tragédia. Vai acontecer uma barragem na sua vida. Vocês vão se apartar, olha que palavra profunda, da simplicidade que há em Deus. Eu quero fazer algumas perguntas retóricas a você, que me faço também. Se você estivesse, para os adolescentes e para os jovens, se você estivesse dentro daquele container, e você tivesse morrido ali, o que você deixaria para trás? Adolescentes e jovens. Alguma coisa que você falou que não deveria ter falado? Agora não dá mais tempo. Alguma coisa que você fez que não deveria ter feito? Alguma coisa que você não fez que deveria ter feito? Se você estivesse naquele contêiner, tivesse morrido ali. Que quem morre, diz a Bíblia, que já não esquece, você não pode nem falar mais. Mas se você estivesse ali. Então, para os adolescentes, eu faço a pergunta. Para os adultos. Se você estivesse ali se deleitando, fazendo planos no almoço, na Vale do Rio Doce, do Rio Amargo. Você ali almoçando e fazendo planos, eu vou, essa semana, eu sou uma médica nova, eu estou com 3 meses aqui nesse lugar, estou ganhando bem, essa semana eu vou dar uma casa nova para minha mãe, essa semana eu vou dar um carro novo para meu filho, fazendo muitos planos, eu vou ajudar pessoas, eu vou chegar numa creche, ou eu vou para um carnaval, eu vou passar o carnaval na Bahia. Quantos planos não tinham ali, meus irmãos? Pessoas almoçando e fazendo planos, pensa aí! Se você estivesse ali almoçando e fazendo planos, você sabia que Jesus voltou para aquelas pessoas naquela hora? E muito de nós vamos ser surpreendidos, porque Jesus pode voltar para alguém aqui essa semana. E esta é uma mensagem dura, desde o início meu coração sabe disso. Há barragens que estão prestes a explodir na sua vida. Não por causa da Vale do Rio Amargo, não por causa da negligência ou por falta de amor para colocar a criança em outro lugar, não por causa disso. Mas por causa da condução da nossa vida. E a condução da nossa vida vai criando barragens. Quando você mente, você acha que essa mentira fica solta? Fica solta para quem não conhece Deus, porque vai para a mão de Satanás. Para os crentes, ele mentiu, vai para uma barragem. O crente prostituiu, vai para uma barragem. O crente não fala com alguém, vai para uma barragem. Ele compra e não paga, vai para uma barragem. Ele é indecente. Tudo que nós fazemos vai para uma barragem. E diz a Bíblia que um dia essa barragem vai se romper. Porque nós prestaremos conta. E quando no dia da prestação de contas, acredite, no dia da prestação de contas, nós vamos dar conta de tudo que fizermos e falarmos nessa terra. Portanto, essa palavra vem dura no meu primeiro dia depois das férias. Vem dura para nós. Muitas tragédias acontecem por causa de nós. As por ganância, as por efeito natural,
Nós entregamos a Deus porque não entendemos. Por que aquelas crianças morreram, eu não tenho resposta. Mas ao mesmo tempo eu sei, não foi da vontade de Deus. Por que aquela barragem estava ali? Por que aquele moço disse, hoje eu não tenho condição de trabalhar? Por que aquela moça disse, eu vou lá hoje? Ela estava fazendo planos há 2 anos, mas ela disse, eu vou lá hoje. Por que ela foi hoje naquele lugar? Eu não sei. Deuteronômio 29, 29. Isso está encoberto. Mas o que está revelado é que Deus precisa de engenheiros, de homens, de mulheres, de empresários que façam a coisa com amor, com misericórdia, com lealdade, com justiça, em nome de Jesus. Pai, te agradeço por me libertar e por me salvar. Te agradeço por ter morrido em meu lugar. Te agradeço pela vida dos meus irmãos aqui presentes e pelas redes sociais. Dura é esta palavra, Senhor. Dura é esta palavra. Mas na mesma proporção da sua dureza, é a proporção do seu amor. Porque a Bíblia diz que Jesus, amado de Deus, veio para nos salvar. Ele morreu em nosso lugar. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crer não pereça, não sofra, mas tenha a vida eterna.